Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequência Santo Evangelii secundo Ioannem. Gloria a tibi, Domine. Naquele tempo, os principais dos sacerdotes deliberaram também matar Lázaro, porque muitos, por causa dele, afastavam-se dos judeus e acreditavam em Jesus. No dia seguinte, uma grande multidão que tinha ido à festa, ouvindo dizer que Jesus ia a Jerusalém, tomaram ramos de palmas e saíram ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Jesus, tendo encontrado um jumentinho, montou em cima dele, cumprindo-se o que está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que teu rei vem montado sobre um jumentinho. A princípio, os seus discípulos não compreenderam estas coisas. Quando, porém, Jesus foi glorificado, lembraram-se então que estas coisas tinham sido escritas dele e que eles mesmos tinham contribuído para o seu cumprimento. A multidão, pois, que estava com ele quando chamou Lázaro do sepulcro e o ressuscitou dos mortos, dava testemunho dele. E foi também por ter ouvido dizer que tinha feito este milagre que a multidão lhe saiu ao encontro. Diziam por isso os fariseus entre si: Não vedes que nada aproveitamos? Aí vai toda a gente atrás dele. Ora, havia alguns gentios, daqueles que tinham ido adorar a Deus no dia da festa. Estes, pois, aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e fizeram este pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Foi Filipe e disse a André, e André e Filipe disseram-no a Jesus. E Jesus respondeu-lhes, dizendo: Chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade, eu vos digo, que se o grão de trigo que cai na terra não morrer, fica infecundo, mas se morrer, produz fruto. E o que ama a sua vida, perdê-la-á, e quem despreza a sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também aquele que me serve. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, livra-me desta hora. Mas é precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o vosso nome. Então veio do céu esta voz: glorifiquei-o e voltarei a glorificá-lo. Ora, o povo que estava ali e ouvira dizia que tinha sido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. E Jesus respondeu dizendo: Esta voz não veio por causa de mim, mas veio por causa de vós. Agora é o julgamento do mundo. Agora será lançado fora o príncipe do mundo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei tudo a mim. Dizia isto para indicar de que morte havia de morrer. E respondeu-lhe a multidão: Nós sabemos pela lei que o Cristo permanece eternamente. Como dizes tu, então, que o Filho do Homem deve ser levantado? Quem é este Filho do Homem? E Jesus respondeu-lhes: A luz está convosco ainda por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que vos não surpreendam as trevas, pois quem caminha nas trevas
não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Assim falou Jesus e depois retirou-se e escondeu-se deles. Louvor a vós, ó Cristo. Laus tibi Christe. Queridos irmãos, estamos na véspera do Domingo de Ramos, já começamos amanhã a Semana Santa, mas hoje já entramos nesse espírito da paixão de Cristo e já contemplamos pela narrativa de São João, testemunha ocular dos fatos e dos diálogos que Jesus teve, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E Jesus entra em Jerusalém, o povo vai a seu encontro, e ele vai no lombo do jumentinho, tranquilo, manso, e o povo grita, né? Bendito que vem em nome do Senhor, e corta ramos de palmeiras e de oliveiras, e sacodem e agitam no ar. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E depois que Jesus entra em Jerusalém, há um diálogo com os judeus e um diálogo com a multidão. Muitos já passavam a acreditar em Jesus, inclusive dentre os fariseus e dentre os judeus, porque Jesus havia feito muitos milagres e havia mostrado suas credenciais de que foi realmente enviado pelo Pai, sobretudo depois da ressurreição de Lázaro, que era uma pessoa muito conhecida em Jerusalém e já estava morto há 4 dias. Isso chamou a atenção e fez uma agitação muito grande e levou até muitos dos que vinham do paganismo a acreditarem em Jesus e quererem ficar com Ele, porque Ele tinha mostrado realmente que era o Filho de Deus e de que a sua doutrina, de que a sua pregação era verdadeira, não era um embusteiro, porque Ele provava pela sublimidade da sua doutrina, pela coerência das suas ações e pelos milagres que Ele fazia, que Ele vinha de Deus, vinha do Pai. Então, nesse diálogo, nós vemos claramente Jesus mostrar qual era a sua missão. Ele veio para vencer o mal. Por isso ele diz, agora é hora de trevas, mas o príncipe deste mundo vai ser lançado fora. De modo que Jesus veio para vencer o mal. E vencer o mal aí significa vencer primeiro o demônio, vencer a morte, que é salário do pecado, e vencer o próprio pecado. E ele vence tudo isto exatamente com a sua morte na cruz. Por isso ele diz, quando o Filho do Homem for levantado, atrairá todos a si. E cumpre-se aquela profecia de Simeão, que dizia a Maria, este menino será um sinal de contradição, e será para a ressurreição e para a queda de muitos em Israel. Todos são atraídos por Jesus, uns para a salvação, porque o aceitam, porque dizem o seu sim a Ele, e outros para a condenação, porque rejeitam a Ele. O fato é que a morte de Cristo na cruz é o sacrifício da nova lei de reparação por todos os pecados dos homens. A nossa vida de cristãos nasce exatamente ali da cruz. Mas Jesus, nesse diálogo, fala algumas frases, algumas coisas que devem tocar e serem bem gravadas por nós. Primeiro ele diz, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim, ganhará a vida eterna.
o que é perder a vida ou ganhar a vida. Muitas vezes nós colocamos a nossa vida como se fosse algo muito para agora, né? Pensando só nas coisas deste mundo. E buscamos, levados pelas nossas concupiscências, buscamos, em primeiro lugar, dar vazão aos nossos instintos ou colocarmos o poder, o prazer e os bens materiais como se fosse a própria vida. Então, gozar a vida no mundo, deixando de lado a vida eterna ou colocando a vida eterna em segundo plano. Então, quem quiser ter dias de glória na terra, ou colocar o objetivo da sua vida nas glórias deste mundo, perdê-la-á, ou seja, perderá a vida eterna. Porque a verdadeira vida é a vida eterna, que já pode começar neste mundo, na nossa união com Deus. Quem vive na graça de Deus já tem a vida eterna aqui, que é diferente do que o mundo coloca como vida. O mundo coloca como vida você ter muitos bens, em ter muitas alegrias, do ponto de vista material, não? Mas não é nisso que consiste a vida. Não é nisso que consiste a vida. Porque tudo isso passa. Não? Depois de uma noite de farra, no dia seguinte vem a ressaca, vem a tristeza. No Rio tivemos 50 dias de carnaval em que o povo achava que aquilo era vida. Eu celebrei lá durante esse tempo, lá no centro da cidade, foi uma loucura. Uma loucura. Loucura no trem, no ônibus, loucura no metrô, loucura para andar na rua. Pessoas gritando, pulando. Muitos quase sem roupa. Bêbadas, embriagadas, drogadas. Milhões, milhares. Teve artista que atraiu aí mais de 1 milhão de pessoas. O centro da cidade fechou todo. Para esse tipo de vida, uma febre terrível. Então, mas quem ama essa vida perde. E Deus mostra isso, ainda aqui na terra, para nós aprendermos e termos uma vida comedida, viver em função da eternidade. Não significa que nós não possamos ter nossos divertimentos aqui na terra. Podemos ter. São João Bosco dizia, divirtam-se, mas não pequem. O ser humano precisa também disto. Mas não vou colocar nisto e no pecado a minha vida, porque isso não é vida, isso é morte. O exemplo está agora. Vai ao centro do Rio, você vai ver, está morto. Ninguém pode andar na rua. Está completamente morto. O comércio todo fechado, aquele burburinho, aquela confusão toda de gente andando de um lado para o outro, acabou. Lojas fechadas, igrejas fechadas, tudo sujo, tudo morto. Depois de 50 dias de farra vem a morte. E Deus, através desses acontecimentos, como é o caso dessa pandemia, vai mostrando para nós que existem outras coisas muito mais importantes na vida do que querer uma vida só aqui para a terra. Quantos estão preocupados com a salvação nessa época? Está todo mundo com o cuidado de preservar a vida. Muito bem, temos que cuidar da vida, evidente, a vida que Deus nos deu. A vida é um dom de Deus. Temos que cuidar da nossa alimentação, da nossa saúde, é claro. Mas quantos estão preocupados com a vida eterna? Está todo mundo preocupado em viver aqui na terra eternamente. Só que isso não vai acontecer.
Mas quantos estão preocupados com a vida eterna? O que mais deve nos preocupar, para nós como cristãos, é de como vai a nossa vida espiritual. Isso é mais importante. Sem descuidar da vida do corpo, nós temos que pensar como está a vida da alma, como está a nossa vida de oração, a nossa vida de comunhão com Deus. Isso é mais importante. Quais são os nossos projetos a partir de agora? Que tipo de vícios nós vamos deixar depois que acabar a quarentena? Que defeitos eu preciso corrigir? Então isso é que é o mais importante. Temos que cuidar da higiene das mãos, da muita higiene, lavar as mãos, cuidado quando entra em casa, álcool gel, etc. Cuidado para não contaminar quem está próximo. Perfeito. Mas pensamos também do ponto de vista espiritual tudo isto. Porque quando vem esses flagelos para a humanidade, vem exatamente para que a humanidade acorde e pense no principal. Porque muitos dos que estão hoje com todo cuidado e devem ter de ficar em casa, ano que vem certamente estarão na outra vida, porque vai morrer gente do mesmo jeito, sempre morre. De modo que nós temos que pensar nesta vida eterna, em primeiro lugar, sem deixar de cuidar da vida espiritual, aliás, da vida material, física, nossa, aqui. Não é? Então, é exatamente isso que Jesus Cristo fala. Nós temos a cuidar da vida da graça, em primeiro lugar. Essa é mais importante. E nós não estamos muito preocupados com isso. Aliás, a propaganda toda não se toca nesse assunto. Mas Deus vai fazendo um trabalho, como grande pedagogo que Ele é, e está movendo as pessoas a uma reflexão maior sobre os verdadeiros valores da vida humana, a solidariedade, a simplicidade, a honestidade. Não veio ainda, e vamos rezar para que não venha, um outro flagelo que é a fome, e que muitos já têm. Vamos rezar para que isso não aconteça. Ou a guerra, também, graças a Deus, não tem, pelo menos não vemos. Mas Deus vai como um pedagogo, permitindo que essas coisas aconteçam exatamente para darmos valores à verdadeira vida e à vida espiritual. O que mais nos dói é a perda das almas. Mas vamos ter esperança, vamos ter muita caridade uns com os outros, sabendo que tudo isso vai passar, e espero que em breve, mas vai passar para nós sermos melhores a partir daí. É exatamente essa mensagem que Jesus nos veio trazer. Jesus digamos, Ele é o centro, né, de tudo, né? E tudo deve nos levar para Ele, e tudo vem dEle. E nós temos que proclamar isto, depois de tudo passado, né, proclamar que Jesus Cristo é o Senhor do universo, né, e que tudo vem dEle, provém dEle e deve levar para Ele, né? Então, peçamos a Ele que nos dê essa graça de compreendermos bem todas as coisas, né, tanto quanto é possível para nós, e alimentemos dentro de nós um grande amor a Maria Santíssima, porque o carinho da mãe é que nos conduz a esse filho. E peçamos a ela que nos envolva, ela que nos diz: o meu coração será o teu refúgio, e o caminho que te conduzirá a Deus. Que o coração de Maria seja esse nosso refúgio e caminho que nos conduz a seu Filho Jesus. Amém.